Imagine que um dia você tenha uma determinada ideia de um aplicativo, de um site, de uma plataforma. E agora você precisa realizar o passo número 1, a fase inicial, que é a parte de planejamento. Você precisa se decidir o que vai ter, o que não vai ter, os recursos que você quer colocar no seu aplicativo, no seu site, na sua plataforma. E para isso existem vários recursos, várias formas de você fazer isso, mas eu vou fazer uma recomendação, que é usar o ChatGPT. O ChatGPT ele pode te auxiliar, ele pode te ajudar nessa etapa de descoberta, de levantamento, de entendimento. E por que ter essa etapa? Porque essa etapa você vai expandir o seu horizonte de compreensão, de entendimentos, você vai selecionar referências, então é muito importante. O seguinte cenário, né? Você estava na sua casa em um dia qualquer e você teve a ideia de criar um aplicativo de lista de tarefas. Eu não sei se você já chegou a utilizar um aplicativo desses, mas é um aplicativo de lista de tarefas, ele tem ali um campo de tarefas, você escreve as tarefas que você deve executar, seleciona os dias e você, quando termina de executar uma tarefa, você simplesmente marca um checkzinho, uma bolinha, e você marca a tarefa que foi concluída. Então é basicamente esse o funcionamento de um aplicativo de lista de tarefas. E vamos colocar o seguinte cenário hipotético. Um dia você estava na sua casa e decidiu, olha, eu quero criar o meu próprio aplicativo de lista de tarefas. Como eu posso usar o ChatGPT para me ajudar nessa etapa inicial que é de planejamento e descoberta? A primeira coisa que você pode fazer é perguntar ao ChatGPT o que é um aplicativo de lista de tarefas. Ele vai te explicar, e claro, aqui você colocaria o seu nicho, tá? O que é um aplicativo disso, o que é um aplicativo daquilo, o que é um aplicativo de delivery, blá blá blá. Aqui ele vai me falar bastante sobre algumas categorias, algumas coisas que devem estar, né, no meu aplicativo de lista de tarefas. Um aplicativo de lista de tarefas é uma ferramenta digital projetada para ajudar os usuários a organizar, gerenciar e acompanhar suas tarefas diárias. Então aqui você vai tendo uma compreensão exatamente daquilo que você quer criar, tá? Então, seja uma ideia que você pensou, seja uma ideia que um cliente te trouxe, fazer essa pergunta vai te ajudar a ter uma compreensão melhor. Algumas características comuns dos aplicativos de lista de tarefas incluem criação de tarefas, priorização, datas de vencimento, categorias ou etiquetas, lembretes, colaboração, notificações, cross-platform, que seria muitos aplicativos são projetados para funcionar em vários dispositivos. Então, fazer essa pesquisa é legal. Inclusive aqui ele me sugeriu alguns aplicativos populares, Todoist, Wunderlist, agora integrado ao Microsoft To Do, N.do. Claro, eu teria que abrir cada uma dessas referências que ele me sugeriu para ver se realmente existe, funciona e tudo mais, mas é muito interessante. Agora eu poderia fazer uma pergunta um pouco mais aprofundada. Como funciona um aplicativo de lista de tarefas? Fazendo essa pergunta, ele vai me falar um pouco mais, de uma forma um pouco mais específica sobre o funcionamento de um aplicativo de lista de tarefas. Aqui ele já fala sobre cadastro, criação de tarefas, organização, priorização, datas de vencimento, notificações, lembretes, marcações de conclusão, sincronização em tempo real, colaboração. Então essa pergunta que eu fiz para ele me trouxe vários itens que talvez eu nem estaria pensando, tá? O ChatGPT ele está me ajudando a organizar essas minhas ideias. Ele fala, por exemplo, sobre criação de tarefas. Os usuários podem criar novas tarefas inserindo informações relevantes como título, descrição e às vezes informações adicionais como data de vencimento, prioridade ou categorias. Então essa pergunta que eu fiz para o ChatGPT, como funciona o aplicativo de lista de tarefas, pode me ajudar a construir um entendimento daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero criar. Uma outra pergunta que eu poderia fazer para o ChatGPT, um pedido para ele, é: elenque as regras de negócio de um aplicativo
de lista de tarefas. Fazer isso vai fazer com que a resposta dele seja uma resposta mais precisa, uma resposta mais interessante. Aqui, por exemplo, ele já me deu várias regras de negócio. E o que seria regras de negócio? A grosso modo, a regra de negócio é basicamente o funcionamento, tá, daquilo que eu quero fazer, daquilo que eu quero criar. Tá, ele me sugeriu o cadastro de usuários. Por exemplo, regra: novos usuários podem se cadastrar fornecendo informações como nome, endereço de e-mail e senha. Legal. Aqui ele tem regras sobre login, criação de tarefas, edição e exclusão de tarefas. E olha só que interessante, ó, que ele botou aqui: restrições. A exclusão de tarefas pode exigir confirmação para evitar exclusões acidentais. Então essa é uma sugestão do ChatGPT muito interessante, porque quando você vai, por exemplo, lá na lixeira, que você vai esvaziar a lixeira do seu computador, antes de você esvaziar, o sistema operacional ele te pergunta, quando você clica na verdade em esvaziar a lixeira, o sistema operacional te pergunta: tem certeza que deseja continuar? Tem certeza que deseja realmente esvaziar a sua lixeira? Por quê? Porque depois que você esvaziou a sua lixeira, em tese, em teoria, aquela exclusão é permanente, é para sempre, tá? Recuperar aquela informação que você apagou da lixeira dá um trabalho, entendeu? Dá trabalho. Por quê? Porque agora o sistema operacional não tem mais compromisso com aquele arquivo que você apagou, deletou da lixeira. E por que eu estou explicando isso? Porque no aplicativo de lista de tarefas seria a mesma coisa. Quando eu vou numa tarefa e eu não vou concluir, eu vou excluir aquela tarefa, o sistema, na verdade o aplicativo, ele deve me perguntar: tem certeza que você deseja excluir essa tarefa? Tem certeza que você deseja fazer isso? Então essa regra de negócio que o ChatGPT me sugeriu é justamente sobre isso. Sobre ele exigir uma confirmação para evitar uma exclusão acidental de uma tarefa que não poderia ser excluída. E essa é uma das sugestões de várias outras que o ChatGPT me sugeriu. Por exemplo, restrições. Prioridades geralmente são valores pré-definidos. Aqui ele fala sobre prioridade de uma tarefa de baixa prioridade, média prioridade, de alta prioridade. Ele fala sobre datas, ele fala sobre notificações, ele fala sobre organizações. Enfim, aqui ele me deu várias regras de negócio de um aplicativo de lista de tarefas, tá? É claro que você não vai simplesmente só copiar o que o ChatGPT te falou, mas isso aqui são baitas sugestões, tá? São sugestões que talvez você nem estaria pensando, nem estaria cogitando e que podem te ajudar. Uma coisa que você pode fazer a nível de negócio, tá? A nível de negócio, você pode pedir para o ChatGPT montar uma matriz SWOT da sua ideia, por exemplo. Eu já vou explicar o que é matriz SWOT. Faça uma matriz SWOT de um aplicativo de lista de tarefas. O que seria uma matriz SWOT? É uma matriz que indica as forças, as oportunidades, as fraquezas e as ameaças de um negócio. Basicamente, e falando de um jeito bem simples, a matriz SWOT é um framework que vai te possibilitar entender os pontos fortes, os pontos fracos do seu negócio. Então vamos supor que você quisesse lançar no mercado um aplicativo de lista de tarefas. E montar uma matriz SWOT vai te permitir entender quais são os pontos positivos, os pontos negativos, quais são as brechas que você pode explorar, os pontos que você tem que tomar muito cuidado. Então a matriz SWOT é um framework de negócios muito interessante que você pode utilizar também. Então eu pedi para ele montar uma matriz SWOT do nosso aplicativo. Forças, por exemplo, ele indicou interface intuitiva, sincronização em tempo real, notificações personalizáveis, colaboração eficiente, integração com outras plataformas, enfim. As fraquezas, dependência de conexão, complexidade excessiva, falta de recursos de gamificação, a dependência de terceiros para integrações. Por exemplo, esse ponto 3, não sei se fez tanto sentido, talvez não. Talvez sim, quem sabe também aplicando ao seu negócio faça sentido.
a dependência de terceiros para integrações. Se o aplicativo depender fortemente de integrações com outros serviços, e esses serviços sofrerem alterações, pode afetar negativamente a experiência do usuário. Ou seja, se você faz um aplicativo de lista de tarefas, e esse aplicativo depende de um calendário externo, de uma agenda externa, e essa agenda sofre alguma modificação, talvez os usuários sintam essa alteração. Quais são as oportunidades de um aplicativo de lista de tarefas? Expansão, integração com tecnologias emergentes, como assistentes de voz ou realidade aumentada. Tá, exagerou um pouquinho aqui, mas é sim de fato uma oportunidade, não tenho dúvida disso. Desenvolvimento de recursos de produtividade, a adição de recursos como análise de desempenho, relatórios, insights. Interessante? Imagine um aplicativo de lista de tarefas que me gere insights utilizando inteligência artificial, que me dê relatórios sobre que usem inteligência artificial para gerar esse relatório. Então imaginem um aplicativo de lista de tarefas que indique para você, por exemplo, qual dia da semana você é mais produtivo, qual dia da semana você é menos produtivo. Imagine, por exemplo, você juntar o aplicativo de lista de tarefas com o aplicativo que analisa a sua dieta e dizer que você é mais produtivo ao consumir um tipo de alimento, que você é menos produtivo ao consumir outro tipo de alimento. Imagine unir um aplicativo de lista de tarefas e de produtividade com o aplicativo de sono e dizer que nos dias que você dorme menos, você tem esses efeitos na sua produtividade. Então, recursos de integração também são muito interessantes. Parcerias estratégicas também. Ameaças, concorrência intensa, mudanças nas tendências tecnológicas, questões de privacidade e segurança, dependência de plataformas móveis. Então, realizar uma matriz SWOT vai te ajudar a ter uma visão mais empreendedora daquilo que você está criando, do aplicativo que você está criando. Por mais que a sua ideia seja boa, que você goste, que você esteja inspirado para criá-la, mas ter essa visão de negócios, ter essa visão muito sincera sobre aquilo que você quer criar vai fazer toda a diferença. E o ChatGPT ele pode te ajudar a montar essa matriz SWOT. Tá? Só lembrando que o ChatGPT, evidentemente, ele não é perfeito, então você tem que ir usando, tem que ir se inspirando, tem que ir subindo novos prompts e fazendo essa utilização. E claro, teria várias outras coisas que você poderia explorar utilizando o ChatGPT. Tá? Vários outros prompts que você poderia colocar aqui e perguntar para ele. Só lembrando, se isso não tenha ficado claro, que eu usei aqui um exemplo que é o aplicativo de lista de tarefas. Mas vamos supor que o seu aplicativo seja delivery. Você colocaria uma matriz SWOT de um aplicativo de delivery. Você perguntaria as regras de negócio sobre um aplicativo de delivery. Vamos supor que seu aplicativo fosse voltado para o meio de hotelaria. Você usaria também. Você poderia, por exemplo, pedir uma sugestão de persona. Sugira-me uma persona do aplicativo. Enfim, não sei se a pergunta ficou boa, mas enfim, vai assim mesmo. Aqui ele me deu uma persona. A profissão analista de marketing digital. Será? Aí você pede uma outra persona, você vai fazendo esses pedidos para ele. Porque você pode talvez não usar todas essas informações, mas algumas coisas você consegue pegando, algumas coisas você consegue pescando daqui e entendendo melhor. Você pode pedir ajuda para ele, monte um plano de negócios de um aplicativo, lista de tarefas, e que ele vai montar desde o resumo executivo, vai passar pela visão, missão, pela análise de mercado, enfim. Ele vai te dar uma série de sugestões. Por exemplo, aqui ele já falou sobre o modelo de receita. Olha só, qual que seria o modelo de receita de um aplicativo de lista de tarefas? Oferecemos uma versão gratuita com recursos básicos. Os usuários podem fazer upgrade para a versão premium para acessar recursos avançados como colaboração em equipe. Aí,
Nessa parte de modelo de receita, eu poderia ser mais específico, olha só. Construa com base em Framework Payments. Sugestões de monetização do meu aplicativo de lista de tarefas. Ele vai sugerir, vai falar mais sobre o modelo freemium, assinatura mensal anual, compra única por recursos, modelo de publicidade integrada, parcerias e ofertas especiais, modelo pay-per-use, programa de afiliados, enfim, ele vai falar sobre várias sugestões que eu poderia utilizar de monetização aqui. E assim, teria várias outras perguntas que você poderia fazer para ele. Você poderia explorar, por exemplo, a concorrência, você poderia explorar mais a parte técnica também, você poderia usar o ChatGPT para te ajudar na parte da modelagem desse negócio, enfim. Use a ferramenta, entenda que a ferramenta não é perfeita, mas use, porque ela pode te dar muita clareza e te ajudar muito nesse processo de descoberta, nesse processo de planejamento.